Olá, estamos iniciando mais um programa Elite Rosa aqui na Rádio Na Voz Delas, a rádio número 1 das mulheres, que decidem protagonizar com autenticidade. Prazer, meu nome é Fabiana Sampaio, eu sou mentora de mulheres empreendedoras, sou consultora de imagem e também estrategista de marca pessoal, que amo o Salto Rosa e um bom vinho Pinot Noir. Pinot Noir porque ele é mais leve, assim como a vida deve ser. Agora é 12:01. E entramos ao vivo aqui. A nossa convidada de hoje, a doutora Camila Domingos, eu já vou falar com ela, mas antes eu quero mandar um abraço e um beijo para o pessoal que está aqui nos ouvindo. Você, nosso ouvinte, é um prazer ter você aqui com a gente. Pessoal da Bélgica está aqui, Salvador, Bahia, Califórnia, nos Estados Unidos, São Paulo, capital, Osasco, São Paulo, Arizona, nos Estados Unidos, Campinas, São Paulo, Barueri, São Paulo, Altaneira, no Ceará, Paulínia, São Paulo. Tem também o pessoal da Holanda, tem uma cidade da Vila do Sul da Holanda, Guinexel, eu acho que é isso que fala, não sei se é bem assim, mas, né, me aventurei a falar aqui. Medina, Minas Gerais, Belo Horizonte, Minas Gerais, e Minas Gerais em peso aqui, gente, Sabará, Vespasiano, Timóteo, Betim, Contagem, Lavra, Santo André. Então, todo o pessoal aqui, as mulheres aqui ouvindo a gente no programa Elite Rosa, na rádio, na voz delas. E a nossa convidada de hoje é a doutora Camila Domingos, que é advogada, professora, presidente da Comissão de Direito Previdenciário da OAB de Rondônia, Vilhena, mestre em Direitos Sociais, doutoranda em Direito e é sócia fundadora da CD Advocacia. Tudo bem, Camila? Vou chamar você de Camila já, né? Que nós já somos próximos. Vou chamar de Camila. Tudo bem? Como é que você está? Olá, Fabi, olá, ouvintes. Toda liberdade, assim, não gosto de ser chamada de doutora, você é, né? Fabi, para quem não sabe, né, foi minha colega de mestrado, né, Fabi? Exatamente, Então, assim, exatamente. hoje é um prazer enorme vir aqui conversar sobre esse assunto tão relevante. Gostei muito, sabe, Fabiana, do quê? De saber que tem muitas empreendedoras aí do outro lado do mundo, porque pode não parecer, mas essas meninas também têm direito a se aposentar, ainda que estejam em outro país, né? Então, o programa de hoje é Olha babado. que legal, olha que legal. Ó, já deu um insight aqui para gente. Ó, e hoje o tema no nosso bate-papo aqui é desvendando a previdência para empreendedores. Então, você, mulher que está nos ouvindo aqui, que é empreendedora, ó, esse bate-papo vai render. A Camila já falou aqui, né? Mulher que está em outro país também tem direito. Então, ó, fique ligado. Então, assim, Camila, eu vou fazer uma pergunta para você que eu sempre falo para as minhas convidadas, que são todas empreendedoras assim como você, porque você tem um escritório de advocacia, né? Então, eu queria que você falasse para as mulheres protagonistas que estão aqui nos ouvindo hoje, o que é empreender para você e quais os desafios de ser empreendedora? Olha, Fabiana, essa pergunta é muito, muito interessante e me remete ao começo da minha jornada como empreendedora, né? Porque eu costumo brincar, não existe profissão que não envolva empreendedorismo. Isso é uma das coisas que eu Uhum. ensino para os meus alunos na faculdade, sabe? Por que que eu digo que não existe uma profissão que não se tem o empreendedorismo? Porque, querendo ou não, a gente vai gerir um negócio, nós acabamos nadando, né, no mar aí, a deriva, né? A advocacia, por exemplo, não adianta ter todo o conhecimento técnico se não souber gerir o escritório. E aí isso me remete muito ao começo de carreira, né? Claro que eu tinha um know-how diferenciado, porque além de ser formada em Direito, eu sou formada em Contabilidade também. Uhum. E fui formada também em Pedagogia, voltada para a gestão empresarial, que é um ramo que muito pouca gente desconhece. Então, empreender no começo, assim, para mim não foi tanto segredo saber que eu teria que ser, além de advogada, uma empreendedora nata. Uhum. No entanto, sempre tem aquele desafio, né? Como é que eu Uhum. vou começar a empreender sem um tostão furado? E aí, né, aquelas dicas de ouro, né? Como é que eu comecei, por exemplo, na minha carreira? No começo eu não tinha dinheiro para pagar aluguel de um escritório de advocacia, então o que eu fazia? Chamava os clientes para tomar café em Uhum. cafeteria, em padaria, atendia ali, mas nunca contei que eu não tinha o endereço fixo, né? Sempre com aquela desculpa, não, vamos tomar um café, Sim. não, vamos marcar uma outra reunião, até que consegui me estabelecer, porque os desafios
empreendedorismo, a gente sabe que são muitos, né? A gente tem a questão da financeira, né, que ela é, querendo ou não, a maior tensão que a gente enfrenta no empreendedorismo, porque só depende da gente fazer dar certo, né? Do quanto de esforço que a gente emprega. Então, sem condição financeira para bancar um aluguel, sem condição de contratar um funcionário, sem condição de um estagiário, como é que a gente faz? A gente se vira como dá, né? E o segundo desafio, claro, de todo empreendedor, atrair público, ainda mais quando a gente está entrando no mercado, que a gente não é conhecido, onde tem colegas com muito mais experiência do que a gente, e aí que entra, inclusive, né, os serviços aí que a Fabiana faz muito bem, né, de brand de marca, de brand de imagem, né, de posicionamento mesmo, de se colocar no mercado, né, isso foi, assim, extremamente importante, e eu acho que para nós mulheres ainda tem um peso a mais no empreendedorismo, viu, Fabiana, que chama-se família e maternidade, né, a gente acaba sendo muito cobrada, né, por conta dos filhos, por conta do marido, porque você não pode empreender porque você tem marido, porque você tem filhos. Isso é um mito, né? É possível conciliar, sim. É muito mais desafiador? Não vou mentir. Mas, né, temos as delícias também, né? Eu falei das dores, mas vamos falar das delícias, né? Nada como a independência do empreendedorismo de eu faço meu horário, eu consigo conviver mais com a minha família, né? E saber ali que realmente o nosso esforço está sendo recompensado. Então, assim, ser empreendedora, para mim, eu digo que é algo que é nato e que está muito acima, às vezes, da advocacia. Porque se eu não fosse uma boa empreendedora, eu não teria me tornado uma boa advogada. Exatamente, exatamente. Empreender é liberdade, né? Liberdade e independência. Que eu acredito muito nisso em relação às mulheres, né? Serem livres para ser o que quiserem, né? E Camila, e aí entra a questão da previdência, né? Porque eu acredito aqui que a empreendedora ela é importante ela ter consciência, saber dos direitos dela. E qual que é a importância da previdência para uma empreendedora hoje? Nossa, Fabiana, assim, é de suma importância, porque assim, a gente tem o costume de pensar muito no agora, o que não é ruim, né? Só que nós temos que pensar que nós empreendedoras vamos chegar num momento da nossa vida que eu costumo brincar que nós não vamos envelhecer, porque mulher não envelhece, mulher se transforma, né? Sim, Então, eu sim. costumo brincar assim, que nós não vamos envelhecer, mas vai chegar um momento que a gente vai querer curtir uma outra vibe da vida, né? Não é que nós vamos deixar de empreender, mas nós vamos querer viver uma vida mais tranquila, talvez, né? Se hoje a gente administra 6, 7 empresas, vai chegar um momento da vida que eu vou querer apenas administrar uma, e aí eu sei que com isso a minha renda vai cair. E aí, por isso, é importante planejar o que eu quero para o meu futuro, né? Eu costumo brincar que aposentar não é parar, é planejar o que eu quero para o meu futuro, né? Eu brinco muito que eu, como planejamento de futuro, quero morar na praia, né? É uma meta de vida. Então, assim, eu já tenho uma estimativa. 50 anos eu quero parar de advogar no ritmo que eu advogo, vou continuar advogando, vou continuar gerindo os escritórios que eu tenho e que eu tenho parceria, no entanto, num ritmo bem menor. Só que para isso, claro, eu preciso ter uma renda complementar. Então, nesse primeiro momento, a gente brinca que, primeiro, o planejar, né? Aposentar para planejar. Só que quando a gente fala de previdência, Fabiana, a gente vai muito além do futuro, do planejar. Nós temos o aqui e o agora, né? Então, por que que é importante? Quantas mulheres não estão aqui ouvindo a gente que tiveram filhos, ou que sofreram algum acidente, ou que estão com alguma doença, e que tem que, às vezes, dar uma pausa na carreira, né? Ou diminuir ali. E aí, como é que fica a situação dessa empreendedora? Porque, como a gente falou no começo, empreender só depende da gente, não depende de mais ninguém. Aí nós não vamos ter patrão para bancar o nosso salário, né? Exatamente. Nós somos nossos chefes. Nós temos essa autonomia, essa liberdade de bater no peito e falar assim, eu sou minha chefe, né? Sim. Eu sou chefe dos demais. Só que isso tem um custo. Então, por isso, ser segurado da Previdência Social é muito importante, né?
Porque no caso de afastamento do trabalho, essa empreendedora vai ter ali um apoio financeiro para poder se sustentar. E isso é importante, Fabiana, principalmente para quem tem MEI, né? O microempreendedor, que é ele ali, né? A gente, quando ainda tem uma equipe, a gente ainda consegue manter algumas coisas, mas o MEI, a partir do momento que ele tem alguma doença, que ele tem alguma questão, que ele tem que se ausentar, ele não vai ter outra fonte de renda. Então, ter uma segurança ali dentro da Previdência é muito importante, né? Não dá para deixar em aberto. Exatamente, olha só, mulheres, veja a importância, porque, bem como a Camila falou, a gente às vezes pensa muito no hoje, e hoje tudo bem que você está bem, ou de repente você tem alguma coisa que você precisa tratar, mas veja, e se acontece um acidente? A gente é passível disso, né? E se acontece um acidente? E aí? Porque principalmente, como se você for MEI, né, no caso, que é geralmente eu presa, né, que a gente costuma dizer. E aí? Como é que fica? Né? E a gente precisa, sim, planejar tudo isso. E Camila, deixa eu te perguntar. E falando então em previdência, quais são os principais regimes de previdência que são disponíveis para as empreendedoras, assim? Vamos lá. Na verdade, quando a gente fala de regime de previdência, nós temos aquilo que a gente chama de regime próprio de previdência, que é o RPPS. Nós temos o regime geral de previdência, que é o RGPS, e nós temos a previdência complementar, né? Tem algumas mulheres que devem estar aqui, Fabiana, que elas devem ser servidoras públicas, mas ao mesmo tempo serem empreendedoras. Sim. E nesse caso, dependendo do estado que ela estiver, né, da região do país, pode ser que ela esteja aí dentro desse regime próprio de previdência por conta do cargo público que ela ocupa. No entanto, ela já não está no regime geral se ela não estiver fazendo contribuições para o INSS. Claro, o MEI, automaticamente, quando a gente paga a taxa lá do MEI, ele já está incluso ali a Previdência. Então, ela está no melhor dos dois mundos, a gente brinca, né? Vai ter 2 aposentadorias lá no final, né? Sim, sim. Então, o que acontece? Ela está resguardada, porque está no regime próprio e no geral. Bom, e nós empreendedoras que não temos nenhuma função pública, não somos... Nós estamos no regime geral de previdência social, que está ligado ao Instituto Nacional de Seguridade Social, o famoso INSS. No entanto, a gente só fica vinculada ao ele, né? E aí, esse recolhimento, se for MEI, a gente está tranquilo, porque já vem embutido lá na nossa taxa que a gente paga. Se eu não sou MEI, eu tenho que ter uma retirada de Prolabore, estar na folha de pagamento, para poder fazer esse recolhimento, tá? Mulheres, chegou uma pergunta legal. Já pode responder. Já pode responder. Se você quiser responder agora, se estiver já dentro do que você já está falando, já pode responder, que foi da Endrica de Sabará. Já fez uma pergunta aqui, ó, já chegou. Ó, ainda existe aposentadoria para quem sempre trabalhou na roça? Nós vamos chegar lá, vamos terminar com o regime para não confundir a cabeça da mulherada, porque é uma aposentadoria diferente, sabe por quê, Fabiana? Nessa aposentadoria de quem trabalha na roça, é um dos poucos casos que eu não tenho que ter recolhimento para o INSS, então a gente vai chegar lá. Importante. Detalhe importante. Mulherada do agronegócio, vem comigo que aqui o negócio é quente, tá? Verdade. Então, o que acontece? No regime geral, então, que é o INSS, a gente faz a contribuição e está vinculada. Agora, a gente tem uma limitação no regime geral de previdência, no INSS, de valores. Então, por exemplo, quem recolhe como MEI, se não fizer uma complementação, o dia que se aposentar ou que tiver um afastamento, seja por doença ou por acidente, vai receber apenas um salário mínimo. A partir do momento que eu faço a complementação, eu já penso em quanto é que eu quero ganhar. Então, tem como melhorar, né? Se eu estou no Prolabore, da mesma forma, o recolhimento é em cima do valor que eu tiro de Prolabore. Quanto maior o Prolabore, maior vai ser o meu valor de pensionamento. Só que pensando na reforma da Previdência, pensando em nós mulheres mais jovens, né? Eu digo o seguinte, que hoje a gente tem que pensar na terceira hipótese de Previdência, a Previdência complementar, tá? Que é uma previdência que, na verdade, ela é uma previdência privada. Sabe quando a gente vai ao banco e oferecem aquela previdência, né? Não é um mau negócio hoje em dia, mulheres. Digo isso, tá?
com conhecimento de causa, porque é um dos quesitos que eu pesquiso, nós temos uma probabilidade muito grande da nossa previdência do INSS falir. E com isso, provavelmente, a gente vai ter dificuldade de receber. Quando eu vou para a previdência privada, eu tenho uma segurança maior. Então, a previdência privada, ela se mostra eficaz em 2 sentidos. Primeiro, a segurança é que se a gente tiver uma quebra do regime público, né, do regime geral, a gente vai ter a garantia que o particular vai continuar pagando. E segundo, a complementar como uma fonte complementar mesmo. Então, recebe o regime geral e mais a previdência complementar, né? E aí, agora há pouco, por exemplo, eu falei da servidora, né, que tem o regime próprio de previdência, tem o INSS. Se ela pagar uma complementar, ela vai ter 3 aposentadorias no final. Então, dá assim para viver tranquilamente. Sim. Planejando, né? Planejando com cautela aí, depois vai aposentar com 3 aposentadorias, né? Exatamente. E calculando o valor, o planejamento previdenciário, Fabiana, ele tem justamente esse condão. Tipo, quanto é que eu quero ganhar no final da vida? Eu quero ter dinheiro para entrar no shopping e comprar lá na marca famosa de sapato, que a gente é doida, né? Eu quero comprar sem nem saber do dia de amanhã se a fatura do cartão vai chegar ou não. Então, a gente faz todo um planejamento para isso, né? Então, bem importante. E aí, aproveitando o gancho, explicado esses 3 regimes de previdência, eu vou aqui na pergunta, né, da nossa ouvinte sobre as mulheres que trabalham na roça, né, ou na zona rural. Bom, o que ela quis falar para a gente é sobre um segurado que a gente chama de segurado especial, que é aquela pessoa que nunca contribuiu para o INSS, mas que vai ter direito à aposentadoria, né? Essa pessoa que é o segurado especial, o que acontece? Toda vez que ele compra e vende produtos, automaticamente fica retida uma parte ali. E aí, o que essa pessoa vai ter de diferente? Ela tem que trabalhar menos tempo, tá? E aposenta mais jovem também, com uma idade menor. Por quê? Porque presume que esse trabalho no campo, ele exige muito mais esforço. Então, por exemplo, a mulher vai aposentar, nesse caso, com 55 anos, tá? E 15 anos lá trabalhando na terra. Vai aposentar com um salário mínimo. Camila, mas eu trabalho na terra e quero contribuir para o INSS. Eu posso fazer isso? Pode, sem impedimento nenhum. A diferença é que se você contribui, você consegue fazer o cálculo para aumentar o valor do benefício, né? Mas, de qualquer forma, se trabalhou, tá com 55 anos, vamos supor que essa ouvinte aí tá com 55 anos, faz 15 que tá lá na terra, ela vira e fala assim, poxa vida, eu tô ouvindo a Camila falar, eu estou aposentada. Já dá entrada na aposentadoria, gente, né? E um detalhe interessante nesse quesito, tá, Fabiana, que eu costumo brincar muito. Na minha região aqui, a gente tem muito produtor rural e produtoras rurais. Então, a gente atua muito nesse campo do agronegócio. Então, eu costumo falar assim para o pessoal do agronegócio, não deixem de contribuir, tá? Não deixem aí de ter realmente essa necessidade para poder ficar com uma boa renda no final. E uma dica aqui, tá, Fabiana? Algumas ouvintes vão estar aqui e vai falar assim, nossa, Camila, quando eu era adolescente, eu trabalhei na roça com meu pai 10 anos. Dos 17 aos 27 anos eu fiquei na roça. Depois eu saí. E aí agora eu já estou aqui beirando para aposentar, mas está faltando um tempo. Gente, dá para aproveitar esse tempo que você ficou no rural, somar com o tempo urbano para poder fazer a aposentadoria quando está faltando tempo. Então fica aí uma dica bem especial. Olha só, uma dica de ouro essa aqui, hein? Uma dica de ouro. Então, você, principalmente você, mulher, que trabalha no agronegócio, é produtora rural, né? Olha só, isso eu não sabia. Isso eu também não sabia, não. E olha que importante, o conhecimento, a informação nos desperta para a gente buscar os nossos direitos, né? Bom, agora é 12h19, 19, então a gente vai para o nosso primeiro intervalo e você não sai daí que tem muito ainda pela frente. A gente já volta. Então, voltamos aqui com o programa Elite Rosa na rádio, na voz delas, a rádio número 1 das mulheres. Agora é 12h26 e eu estou aqui com a doutora Camila Domingos falando sobre o tema muito importante para as empreendedoras, desvendando a Previdência. E eu quero mandar um abraço, um beijo para nossos ouvintes, São Bernardo do Campo, São Paulo, Maceió, Alagoas, Osasco, São Paulo, Leinster, na Irlanda, Vilhena, Rondônia, Teixeira de Freitas, Bahia, Fortaleza, Ceará e Porto Velho, Rondônia. Que bom ter vocês aqui com a gente. Então, vamos continuar o bate-papo
com a Camila. E eu queria saber assim, Camila, você falou sobre os regimes, a importância, falou inclusive do pessoal que trabalha na terra, né? Mas quais são os requisitos para se qualificar para a Previdência Social? Existe um requisito específico ou não? Como é que funciona? Existe, né, Fabiana? A gente já deu Uhum. aqui, né, um spoilerzinho aí do que Sim. está acontecendo, né? Quando nós dissemos, por exemplo, da segurada especial, né? A segurada Uhum. especial, que é aquela empreendedora que está ali na terra, né? Ou que mexe com agroturismo, que a gente diz, né? Uhum. Que é aquela que não precisa contribuir para o INSS, mas que está segurada, mas aí, claro, deve guardar documento de terra, deve guardar aí, né, as notas de compra e venda de produtos e deve, claro, preencher a sua autodeclaração junto, né, ao INSS. E para nós mulheres que estamos na cidade, qual é o requisito, né? Uhum. Requisito aqui é contribuir para o INSS, seja, né, como facultativo ou como individual ou como obrigatório. A gente diz que a gente se torna segurada obrigatória do INSS a partir do momento, né, da Previdência, a partir do momento em que a gente tem a carteira de trabalho assinada. Uhum. E a gente vai dizer que nós somos contribuintes individuais, ou seja, que entramos aí no INSS como individual a partir do momento que a gente tem uma renda, mas não tem carteira assinada, ou seja, nós empreendedoras, Uhum. né? E temos o facultativo, que é aquele que não tem uma renda, mas que deseja se filiar ao INSS. Como, por exemplo, a dona de casa, ou se tiver alguma estudante aqui que já está querendo empreender, né, mas já quer começar ali a contribuir para o INSS, pode começar como facultativo. Então, o requisito para se tornar, né, algo assim vinculado à Previdência é justamente a contribuição. E aí, Fabi, eu sei que não está aqui dentro do script, mas eu Uhum. quero deixar uma dica. Sim. Não sei se tem pessoal aqui, empreendedoras da área de saúde, né? Médicas, Uhum. Tem, esteticistas, tem. enfermeiras, Uhum. né? Sim. Uma dica muito legal para essas mulheres aí, que muito pouca gente sabe, e que é muito recorrente aqui no escritório, tá? Pessoal que trabalha com saúde, geralmente sai da faculdade, igual a gente é advogado, sabe, Fabiana? Uhum. Sai e não quer saber se tem que contribuir, se não tem, Uhum. né? E esse grupo, inclusive, aposenta também, né, com um Uhum. valor maior de aposentadoria e tem que ter um tempo menor também de serviço, né? Justamente porque são atividades que mexem com questão de agente biológico, né, que é a saúde Uhum. de outras pessoas, exposto a risco de doenças, né? Então, acabam aposentando mais cedo. E aí, o que, que acontece? Essas mulheres saem para o mercado de trabalho e esquecem que tem que contribuir para o INSS. Aí, às vezes, chega aqui faltando, né? Falta assim, para fechar o tempo para aposentar. Uhum. Aí eu falo assim: olha, você guardou a agenda do consultório de quando você começou? Aí ela fala Uhum. assim: como assim? Agenda do consultório, inscrição no órgão? Eu assim, Uhum. a gente vai precisar disso, sabe por quê? Porque a gente pode fazer um recolhimento retroativo nesse Uhum. caso, por conta do tempo. Então, as mulheres que estão aí, que são da área de saúde, né, que são dessa área, que às vezes está ali faltando um pouquinho de tempo para se aposentar, já sabe, né? Não recolheu lá no início, mas tem como comprovar que exercia a atividade, dá para pensar Uhum. em fazer um recolhimento retroativo. Só frisando que isso não se aplica para todo mundo, tá, Fabiana? Só para esse Ah, grupo em tá. específico. Entendi. E qual grupo? Então, seria só então para o pessoal da área da saúde, no caso, né? Isso, que toda vez que eu Uhum. tiver, na verdade, Fabiana, como comprovar que eu exercia de fato uma atividade naquele período que só não recolhi para o INSS, é possível fazer esse recolhimento retroativo. Uhum. Olha que interessante, gente. Outro ouro aqui para você, mulher que está nos ouvindo, que é da área da saúde e não recolheu lá no início. Olha, mais uma dica de ouro aqui da Camila, hein? E, Camila, outra coisa. Existe implicação fiscal para quem não tem a contribuição previdenciária? Por exemplo, a mulher que tem a empresa e não recolhe, principalmente, que às vezes está lá e não está retirando pro labore, né? A gente sabe que tem algumas coisas desse tipo aí. E aí, como é que fica? Quais são as implicações? Vamos lá. Quando a gente fala de implicação fiscal, agora eu vou para um outro lado da moeda, que muito pouca Uhum. gente sabe, mas hoje em dia existe um negócio chamado previdência empresarial, tá? Então, essa daqui é para as empreendedoras que estão num patamar um pouco mais elevado, que tem uma empresa constituída com funcionários, tá? Uhum. Então, assim, para nós que somos, às vezes, MEI, não vai ter implicação nenhuma no recolhimento, até mesmo que o MEI, como eu disse, já recolhe ali, né? Automaticamente na taxa.
Quando a gente é individual e não recolhe, o único prejuízo que a gente vai ter é de não estar amparada no caso de necessidade. Agora, quando a gente vai para a empreendedora, né, lá que já tem uma empresa constituída, a empresa pode sim ter alguns problemas, né? Porque quando eu não recolho o INSS desses funcionários, a previdência para esses funcionários, né, automaticamente eu estou tendo aí, né, a questão de não recolhimento de imposto, e isso vem com uma cota muito alta. Vai prejudicar o funcionário? Não. No entanto, se esse funcionário, né, um dia entrar na justiça para requerer, você vai ter que pagar muito mais do que se você viesse pagando o INSS certinho, né, pagando a GPS que vocês recebem todo mês certinha, né? Então, é muito importante. E um ponto, assim, que merece ser ressaltado aqui, que é muito pouco comentado, a Fabiana, como contadora, vai saber melhor do que ninguém isso, né? É quando a gente fala também do recolhimento previdenciário para empresas que têm funcionários que sofrem acidente. Por que é bom a gente sempre manter regular e sempre ter o cuidado quando acontece ali alguma coisa dentro da empresa que envolve acidente de funcionário? Porque esse acidente de trabalho pode ocasionar uma mudança no valor do que você paga, até mesmo que a gente tenha o fundo, né, de acidente ao trabalhador que está vinculado à Previdência Social. Então, nesse caso, né, tome muito cuidado. Sempre que você é empreendedora, tiver algum caso na sua empresa, que o funcionário sofreu acidente, não emite a CAT, pelo amor de Deus, tá? Não emite o comunicado de acidente de trabalho. Primeiro, você chama o engenheiro ou técnico de segurança do trabalho, faz a apuração de como se deram os fatos. Se de fato não teve culpa do funcionário, aí sim você lavra a CAT. Caso contrário, não lavre, porque daí sim a gente vai ter uma implicação fiscal, que é o aumento, né? É, verdade, verdade. Isso é importante porque o que acontece? Né, o pessoal sofreu algum acidente, a primeira coisa que faz é abrir CAT, mas precisa, como você bem falou, precisa apurar os fatos realmente se isso procede, né? Porque isso vai, com certeza, aumentar seu custo depois aí na Previdência, quando você for pagar mensal ali da sua folha de pagamento, né? Tem empreendedor aqui que tem funcionário e sabe muito bem que tem que pagar GPS mensalmente, aí depende também de qual que é o regime tributário da tua empresa, porque ou é do Simples ou não é do Simples, se é lucro presumido, é imposto aumenta, tem toda aquela coisa. Mas é importante entender que se você não paga, inclusive, você está descontando do colaborador, você não paga, você está apropriando, né, um dinheiro que não é seu. Você desconta do empregado, são várias questões aqui. Mas, Camila... Não, e a execução também, exatamente, depois, sabendo que assim, uma das poucas coisas, gente, que realmente, assim, na justiça é intacável, tá? É quando você deve tributo. Então, isso daí, depois que você já tá CPF, porque assim, primeiro vai no CNPJ, gente, mas depois chega no teu CPF. Então, não deixem de pagar, por favor. Exatamente. E, Camila, os benefícios, porque vamos lá, a empreendedora, vamos lá, que ela tá lá pagando seu Prolabore bonitinho, né? Ela paga, tem o Prolabore, paga o INSS, aí ela fez, tá até fazendo complementar e tudo mais, e aí aconteceu de repente ela tá, ela precisa entrar com auxílio doença, né? E como é que funciona isso? Porque eu sei que tem uma questão de carência para você poder utilizar. Como é que funciona essa questão das carências? Vamos lá, então. Começando assim, se eu contribuo, por exemplo, para o INSS, comecei a contribuir hoje, Fabi. Amanhã eu estou andando na rua e sofro um acidente. Não preciso de carência no caso de acidente, tá? No caso de acidente, não precisa. No entanto, se eu vou lá, né, e tenho uma doença, né, por exemplo, a gente sabe que a nossa profissão, principalmente as mulheres empreendedoras do artesanato, principalmente, né, movimento repetitivo, né, pessoal que trabalha aí na contabilidade, na advocacia também, né, acaba desenvolvendo ali uma tendinite, algum problema, né, então, automaticamente, quando isso ocorre, eu tenho que ter pelo menos 12 meses antes da doença, né, contribuições para o INSS. Então, por exemplo, comecei a contribuir agora, dia 11 de setembro de 2023. Eu vou ter condição de pedir qualquer auxílio doença junto ao INSS a partir de 11 de novembro de 2024. E aí tem que tomar cuidado, porque assim, vamos supor que a doença já existia antes de eu me filiar, né, à Previdência Social, ou
Se ela for descoberta no meio ainda, tudo bem, mas se ela foi antes de eu me filiar, o que vai acontecer? Essa pessoa vai passar pela perícia e aí vai dar negado, porque vai dar aquilo que a gente chama de doença pré-existente. Por isso, a importância de começar a contribuir o quanto antes, né? Começou a contribuir, né? Muito bem, estou contribuindo, surgiu a doença, não tenho 12 meses, não vai conseguir se afastar, exceto se for acidente. Agora, uma dica para nós que somos mulheres e temos o sonho aí, né, da maternidade, tá? Importante aqui, mamãezinhas que estão de plantão, né, ouvindo aqui a gente. A carência para o auxílio maternidade, ela é diferente. Eu tenho que ter 10 meses de contribuição antes do nascimento do bebê. Então, por exemplo, comecei a contribuir, né, em janeiro de 2023. Quando é que eu vou poder engravidar tranquilamente para poder ter esse direito ao auxílio maternidade? Depois do mês 6 de 2023. Por quê? Porque quando o bebê nascer, vai ter dado os 10 meses de carência, tá? Se eu não tiver os 10 meses de carência, Camila, eu vou conseguir? Não, tá? E aí, Fabi, eu quero até aproveitar, porque deve ter muita mamãezinha aqui que recolheu como MEI, né? Ou que já recolheu para o INSS, que às vezes o bebê nasceu, não sabia que tinha direito ao salário maternidade, e aí eu quero deixar uma dica para vocês. Vocês têm até 5 anos depois do nascimento do baby para requerer esse salário maternidade. Olha, então, quem não requerer, o bebê aí está aí com 4, né? Não pode deixar completar os 5 anos, mas está aí na beiradinha, corre que ainda dá para receber o salário maternidade. Olha só que importante, porque a Renata, ela acabou de perguntar aqui, MEI recebe salário maternidade? Recebe, recebe, tá? Olha só. E essa dica que ela deu aqui, né? Se você não, já estava, né, fazendo a contribuição, e você não deu entrada no seu salário maternidade, você tem 5 anos, né? 5 anos para poder requerer isso. Então, olha, outro ponto importante aqui. Gente, tá, o bate-papo tá muito bom. Agora é 12h38, nós vamos para o nosso próximo intervalo, a gente já volta, então não saia daí. Olá, então voltamos aqui com o programa Elite Rosa na rádio, na voz delas, a rádio número 1 das mulheres. Agora é 12h42 e eu estou aqui com a doutora Camila Domingos, batendo um papo sobre desvendando a previdência para empreendedoras. O pessoal de Diadema, São Paulo, está aqui também ouvindo a gente. Um abraço, um beijo para vocês. E eu deixei de mandar aqui o zap para vocês mandarem perguntas. Já está vindo, vieram 2 perguntas aqui, mais o DDD 31 9 8308 5976, DDD 31 9 8308 5976. Então você pode mandar mensagem pelo zap, pode ser pelo site também, que chega para a gente aqui. Camila, deixa eu te perguntar mais uma outra coisa. Com essa questão da reforma da Previdência, como é que está essa questão de tempo de contribuição e com qual idade eu me aposento? Eu vou ser bem sincera aqui, eu nunca fui boa de Previdência na faculdade, direito previdenciário. Mas eu gosto era trabalhista, apesar que tinha algumas questões do previdenciário, mas era aquela coisa relacionada à folha, né, essas coisas. Mas sempre tive essa dúvida, né? Qual que é a idade para você aposentar, o tempo de contribuição, aí teve a reforma, como é que está isso? Pergunta interessantíssima, né, Fabiana? Idade, já vou ser bem taxativa. Só nos aposentamos a partir de agora com 62 anos, tá? Antigamente nós aposentávamos mais cedo. Nós tínhamos essa possibilidade, por quê? Porque antigamente existia um modelo em que a gente aposentava por tempo de contribuição, coisa que nós não temos mais, e o quesito pontos também. Então, isso possibilitava que a gente aposentasse mais cedo. Quem não cumpriu os requisitos tempo de contribuição até 2019, já sabe, vai aposentar um pouco mais cedo? Vai depender do quê? Se vai se enquadrar, por exemplo, no pedágio dos pontos, aí pode ser que talvez se aposente. Mas a regra geral de mulheres na nossa faixa etária, Fabiana, dos 30 e poucos, é que a gente se aposente com 62 anos e temos que ter no mínimo 15 anos de contribuição. Camila, mas até eu completar 62 vai ter passado muito dos 15. O que isso vai impactar?
vai impactar no valor da renda que nós vamos auferir lá ao final da aposentadoria. E aí, vale lembrar, tá, gente, que o cálculo também mudou. Então, hoje, o valor da aposentadoria tende a ser um pouquinho menor, por isso é importante fazer o planejamento previdenciário. Olha só que importante, né? Ou seja, você, mulher aí, já tem que começar a pensar nisso, né? Afinal, tudo bem que a gente está muito na execução de vamos fazer hoje, mas a gente tem que sempre pensar que o futuro está aí e a gente quer aposentar bem, né? Tranquila. E com, claro, dinheiro do bolso, né? Que a gente quer entrar na loja e poder comprar o que a gente quer, sem ficar aquela questão, né? Olha, qual que é o valor? Nossa, minha aposentadoria. E sem contar aqui, nós estamos falando para mulheres empreendedoras. Claro que vocês vão aposentar, mas vão continuar trabalhando, vão continuar, né, ali administrando suas empresas e tudo mais, mas você tem que entender que você tem direito à aposentadoria e você tem que ir atrás dela, sim, independente de qualquer coisa, né, Camila? E com relação à maternidade, a gente já falou, porque tem essa questão da carência, né, que é uma carência aí que se você não tiver, você não entra para licença e tudo mais. Mas deixa eu te perguntar, quais que são as maiores dores das mulheres que vêm aí no seu escritório? Quais são as maiores dúvidas que elas têm? Vamos lá. Maior dúvida, né? Empreendedoras que são da área do artesanato, gente. Elas falam assim, eu sou dona de casa. Eu falo assim, não, você não é dona de casa, você é empreendedora, você faz o teu crochê, você vai lá nas feiras, nas exposições, então você é empreendedora, né? E aí elas falam assim, mas eu nunca vou me aposentar? Eu falo assim, não, você vai, mas você tem que entender que como empreendedora, você precisa começar a contribuir, né? Então, as maiores dúvidas que a gente tem das mulheres é justamente o quesito tempo para aposentar, né? Que é a maior dificuldade, porque assim, as pessoas estão acostumadas, Fabi, a ouvir assim, com 62 anos aposenta. E a maioria das pessoas que chegam aqui geralmente fala assim, né? Eu estou com 62 anos, eu quero aposentar. Aí a gente vai num documento chamado PNIS, que é uma certidão que tem todos os vínculos de emprego ali. Aí eu somo o tempo que ela trabalhou ali e não tenho tempo de contribuição. Aí eu falo assim, olha, você não vai aposentar. Aí elas falam assim, mas como não? Eu tenho a idade. Gente, não é só a idade mais tempo de contribuição. Não adianta ter 62 anos se não tiver o tempo de contribuição. E na regra atual também não vai adiantar ter o tempo de contribuição se não tiver idade. Exceto, claro, né? No caso aí que eu falei para vocês da aposentadoria especial. Em regra, a aposentadoria especial, por enquanto, não tem uma limitação de idade. No entanto, está sendo discutido no Superior Tribunal Federal se essa regra dos 62 anos também vai se aplicar nos casos de aposentadoria especial ou não. Então, nós temos que aguardar para ver. Essa é uma das maiores dores. E a segunda dor, mulher, nesse ponto, não é tão precavida quanto o homem. Isso é um ponto que a gente peca, meninas. Porque, assim, o homem, ele pensa assim, tenho que deixar minha família bem, né? O homem, ele vem com essa ideia de que ele vai morrer e tem que deixar a família bem. Eu digo que nós, mulheres, temos que ter um pensamento contrário a esse. Eu tenho que ter o pensamento, eu vou envelhecer e eu quero viver bem, né? Como a Fabiana muito bem pontuou, nós vamos continuar trabalhando sim. Mas por que não trabalhar lá, tendo uma renda fixa, que aquele fixo lá que vai vir, né? Vai ser para ir num bom restaurante, vai ser para fazer uma viagem, né? Vai ser num caso de uma emergência se socorrer. E aí, o problema maior é que as mulheres não costumam planejar a aposentadoria, meninas. Então, essa é uma das dores que eu mais ouço no momento que elas chegam aqui para aposentar, que eu falo assim, olha, teu benefício, tua aposentadoria vai ser só de um salário mínimo. Aí elas falam assim, mas por quê? Porque do meu marido deu tanto. Eu falo assim, pois é. A do teu marido, ele pensou e planejou, mas a tua não foi planejada, né? E essa dor também da falta de informação, sabe? Achei riquíssimo o convite da Fabiana quando ela fez para vir falar sobre previdência, porque ainda é algo que a gente não pensa. Como eu disse, a gente está muito no aqui e esquece do futuro. Então, essa falta de informação é a maior dor das mulheres, né? Eu tenho um programa de entrevista, né? Na verdade, eu sou entrevistada a cada 15 dias numa rede de TV local aqui. E, gente, as dores são as mesmas que chegam no escritório. A falta de informação sobre previdência, né? Hoje mesmo, né, eu tive um caso que a cliente chegou aqui
e ela estava com o braço quebrado, nunca contribuiu para a Previdência. Ela falou assim: eu vim aqui porque me disseram que eu vou ter direito a um BPC Loas, que é um benefício para quem também nunca contribuiu, né? Por falar nisso, eu vou deixar a dica aqui. Empreendedoras que estão aqui, que têm 65 anos de idade ou mais, ou que têm alguma deficiência, ou que estão incapacitadas para o trabalho por mais de 2 anos, tá? Vocês e nunca contribuíram para a Previdência ou não estão na qualidade de segurada, vocês têm direito a esse benefício de prestação continuada se enquadrarem no requisito renda, né? E aí, para isso, tem que ter esses requisitos que eu estou falando. Cada membro receber até 1/4 de salário mínimo, ser idoso com 65 anos ou mais, ou ter a deficiência, né? Ou ter ali uma doença incapacitante por mais de 2 anos. Por que eu estou deixando essa dica aqui? Porque você, empreendedora, não está proibida de continuar empreendendo, mas tem direito a esse benefício que é de um salário mínimo e que, querendo ou não, faz muita diferença. Então, por exemplo, essa é uma informação que não é repassada. Outra informação, empreendedoras que estão aqui já se afastaram pelo INSS, né? Às vezes, teve uma doença que deixou sequela, ou teve um acidente que deixou alguma sequela, por exemplo, perca de um movimento do dedo, né? Ou ficou com alguma sequela que limita a atividade. Nesse caso, tem direito, inclusive, a um auxílio acidente, que ele é de pelo menos meio salário mínimo e também não me impede que você trabalhe, né? Você vai receber meio salário mínimo, pelo menos, até a data que você se aposentar e vai poder continuar trabalhando. Então, a maior dor, Fabiana, é a ausência de informação mesmo. Exatamente. Olha o tanto de coisa que a Camila falou aqui, que com certeza várias mulheres, inclusive eu também, tem muita coisa que você falou que eu não tinha conhecimento. Então, veja só, veja a importância da gente buscar informação, né? E bem como ela falou, os homens planejam, né? E a mulher, ela sempre fica, às vezes fica aguardando o homem fazer isso por elas. E, na verdade, nós que temos que fazer pela gente, tá? Entender, olha, se eu preciso de... se estou recolhendo para a Previdência, como é que está isso, me planejar. Tem outra questão também, seguro de vida, que é coisa que muitas vezes a mulher não faz. Então, assim, são várias questões que muitas vezes as mulheres acabam dependendo muito de que o homem faça. Isso tem que partir da gente, né? Tem que partir de nós. É a nossa vida, é a nossa liberdade. E nós estamos falando aqui para empreendedoras, então, quanto é importante a informação. Agora é 12h52, eu vou para o nosso último intervalo, a gente já volta, então não saia daí. Então, voltamos aqui com o nosso último bloco do programa Elite Rosa na Rádio Na Voz Delas, a rádio número 1 das mulheres. Agora já é quase 1h da tarde, eu quero agradecer a participação de todos os nossos ouvintes aqui, das mulheres que fizeram pergunta, pessoal que entrou aqui também de Hortolândia, São Paulo, Rio Grande da Serra, São Paulo, Santa Mônica, Paraná, pessoal de Lima, Peru, Barreto, São Paulo, Santa Quitéria, Será, pessoal da China também, gente, estando por aqui ouvindo o programa. E Camila, eu quero agradecer, né, pela sua disponibilidade de estar aqui falando sobre esse tema que é essencial para as mulheres, né, mulheres empreendedoras, porque toda mulher é empreendedora de alguma forma, né? A mulher, ela já tem uma liderança que já nasce com ela de empreender, de fazer coisas diferentes, ser criativo. Eu falo empreendedoras, mas é tanto aquelas que têm um negócio, quanto aquelas que também não têm um negócio, mas empreendem dentro das suas empresas também, né? Da onde ela trabalha. E eu fico muito feliz quando vem mulheres aqui, que são nossas convidadas, e que falam de temas que são relevantes para abrir a sua cabeça, mulher, para falar, olha, eu não sabia disso, eu vou buscar essa informação. Então, esse é o intuito do programa, é justamente trazer isso. Eu quero te agradecer, Camila, pela oportunidade de você estar aqui, falar sobre esse tema. A Camila, ela é especialíssima nesse tema, então, assim, inclusive, ela vai deixar os contatos dela aqui. E é isso, muito obrigada mesmo pela sua participação. Eu que agradeço, Fabiana. Fiquei devendo aqui falar com as mulheres que estão no exterior, né? Você falou da China. A China é verdade. É um dos países Fala que bem tem rapidinho. cooperação. Fala bem rapidinho que dá. Fala, verdade. A China é um dos países que tem cooperação, que inclusive o tempo que a pessoa trabalha fora do país pode ser migrado para cá para conseguir uma aposentadoria brasileira, assim como o tempo no Brasil também pode ser migrado para lá para conseguir uma aposentadoria na China, tá? Nossa. Alemanha, a gente tem vários países que têm acordo de cooperação de previdência que você consegue aproveitar de um lugar para o outro, né? Então, às vezes a pessoa trabalhou 20 anos no Brasil, mudou para a Alemanha agora, e aí quer aposentar lá. Tem como, tá, gente? Procurem um bom advogado, porque tem como fazer, a não ser que o país não tenha acordo de cooperação, mas quando não tem acordo de cooperação, eu sempre falo,
continua contribuindo no Brasil também, que você também vai conseguir ter tua aposentadoria, tá? Então, uma dica aí para a gente poder fechar. Fabiana, eu quero agradecer. Pessoal, se ficou com alguma dúvida, me sigam nas redes sociais, @dra.camiladomingos é o meu Instagram. Se quiserem mandar perguntas, vocês também podem acessar o meu site, www.camiladomingos.com.br, tá? Fiquem à vontade para me seguirem nas redes sociais, para deixarem suas mensagens. Se ficou com alguma dúvida, eu estou à disposição para poder esclarecer. Tá bom? E mais uma vez, Fabiana, obrigada pelo convite, obrigada aos ouvintes que ficaram aqui até agora, né? E espero que tenha sido proveitoso essas informações aí para vocês, mulheres que empreendem. Não esqueçam que, acima de tudo, a gente tem que empreender primeiro no principal patrimônio nosso, que somos nós mesmas, né? Então, vamos pensar na gente também, no futuro, e não deixem de se planejar. É isso aí. Muito obrigada de coração mesmo por você estar aqui e falar de tema relevante. Olha só esse, gente, acordo de cooperação. Então, se você, mulher que está nos ouvindo, que está em outro país, veja se existe esse acordo de cooperação para você já ir atrás dos seus direitos. Até porque a mulher independente, ela sabe dos seus direitos, ela vai atrás, ela busca, até porque informação nós temos, a gente só precisa saber de onde a gente pega essa informação também. Então, como bem a Camila falou, se você está em outro país aí, também procure um bom advogado. Tem a Camila aqui também, então, ó, sigam ela nas redes sociais, entre no site, tire suas dúvidas. E é isso, gente. Muito obrigada pela participação de vocês. E assim eu termino mais um programa Elite Rosa, aqui na Rádio Na Voz Delas, a rádio número 1 das mulheres, e mulheres que decidem protagonizar com autenticidade. Não esquecem de me seguir também no @Fabisama, e no LinkedIn, Fabiana Sampaio Machado. E lembre-se, quando as mulheres descobrem que juntas são ainda mais fortes, nada pode pará-las. Então, espero vocês na próxima semana. Um forte abraço e até mais. Muito obrigada. Tchau, Camila. Obrigada, Rádio. Beijo. Tchau, tchau.